Na era viking, uma criança nascida com tal deficiência era vista como uma maldição, um fardo que os deuses haviam abandonado. A tradição era clara. Ele deveria morrer, deixado para a natureza selvagem reclamar o que era seu. Mas esta criança, este pequeno corpo frágil, carregava algo que ninguém podia imaginar. Uma fúria silenciosa, uma inteligência afiada como obsidiana e um destino que seria banhado em sangue. Seu nome era Ivar Ragnarsson, filho do lendário Ragnar Lothbrok. O menino que seria conhecido como Ivar, o Sem Ossos, um apelido que zombava de seu corpo, mas que viria a ser sussurrado com terror. Desde o início, a vida de Ivar foi uma batalha contra a própria existência. Cada movimento, cada respiração era um lembrete de sua fraqueza física. Enquanto seus irmãos, Bjorn, Ubbi e Sigurd, corriam, lutavam e aprendiam a empunhar espadas, Ivar observava do chão, seus olhos azuis e penetrantes absorvendo cada detalhe. A dor era sua companheira constante, um fogo que queimava em suas pernas inúteis. Mas essa limitação não o destruiu, pelo contrário, ela o forjou. Transformou sua mente em uma arma mais letal que qualquer lâmina viking. Onde outros desenvolviam músculos, Ivar desenvolvia estratégia. Onde outros aprendiam a lutar, Ivar aprendia a vencer antes mesmo da batalha começar. Ele cresceu odiando a piedade, o olhar de pena de sua mãe, Aslaug, a hesitação de seus irmãos, o desprezo dos outros vikings. Esse ódio se tornou o combustível de uma ambição sem limites, um fogo que um dia devoraria reinos inteiros. Ivar se recusava a ser definido por seu corpo. Se não podia ser o guerreiro mais forte, ele seria o mais inteligente, o mais astuto e, acima de tudo, o mais cruel. Ele aprendeu a manipular, a intimidar e a ler as fraquezas nos corações dos homens. Seu riso era cortante, sua raiva, um vulcão adormecido. A notícia da morte de Ragnar Lothbrok, jogado em um poço de cobras pelo rei Aela da Nortúmbria, abalou o mundo nórdico. Uma onda de fúria varreu os fiordes. Os filhos de Ragnar clamaram por vingança, mas foi Ivar, aquele que não podia ficar de pé, quem se levantou como o líder supremo da maior força viking que o mundo já tinha visto, o grande exército pagão. Enquanto seus irmãos viam apenas a vingança, Ivar via a conquista. Ele não queria apenas matar um rei, ele queria quebrar um reino. Sua chegada à Inglaterra foi um evento apocalíptico. Ele não liderava apenas um exército, mas uma praga de aço e fogo. Ivar governava pelo medo. Ele punha homens de pé diante de si, obrigando-os a encarar seus olhos azuis e frios, um olhar que parecia atravessar a alma e expor todos os seus medos. Se via fraqueza, ele esmagava. Se via dúvida, ele matava. Se via desafio, ele destruía. E assim, mesmo sem poder andar, ele era mais temido do que qualquer guerreiro que empunhava machados. A campanha do grande exército pagão sob o comando de Ivar foi uma obra-prima de terror estratégico. Ele não atacava como os vikings de antigamente, com ataques rápidos e recuadas. Ele conquistava. Ele tomou a cidade de York, transformando-a em sua fortaleza, a capital de um novo reino viking em solo inglês, Jorvik. Ele entendia a logística, a importância das rotas de suprimento e a psicologia do inimigo. Ele usava espiões, espalhava desinformação e orquestrava ataques noturnos que semeavam o pânico. Ele era um mestre da guerra psicológica. E então, chegou a hora da vingança. Quando finalmente capturou o rei Aela, Ivar não buscou uma morte rápida. Ele queria uma lição, um espetáculo de dor que ecoaria por gerações. Aela foi submetido ao ritual mais temido e sádico dos vikings, a Águia de Sangue. Suas costas foram abertas com lâminas, as costelas foram quebradas e separadas da espinha, e seus pulmões foram puxados para fora, formando asas ensanguentadas enquanto ele ainda respirava. E durante toda a agonia do rei,
Ivar observava em silêncio, sem piscar, sem remorso. Era a vitória perfeita para o homem que transformou a dor em poder. Ele não queria apenas que a ela morresse, ele queria que sua alma fosse destruída. Após a queda da Nortúmbria, Ivar voltou sua atenção para os outros reinos anglo-saxões. Ele marchou sobre a Mércia, capturando sua capital, Repton. Ele invadiu a Anglia Oriental e, segundo as sagas, capturou seu rei, Edmundo, amarrando-o a uma árvore e ordenando que seus arqueiros o usassem como alvo antes de finalmente decapitá-lo. Edmundo se tornaria um santo mártir, mas seu reino se tornou parte do domínio de Ivar. Ele construía alianças com reis saxões apenas para quebrá-las no momento mais oportuno. Manipulava conselhos, intimidava rivais e eliminava traidores antes mesmo que pudessem conspirar. Seu trono era cercado por crueldade, mas também por uma estratégia impecável. Em batalha, sua presença era aterrorizante. Enquanto seus irmãos e guerreiros avançavam com machados e gritos de guerra, Ivar ficava no centro do exército, carregado em um escudo ou em uma carruagem reforçada, como um deus sombrio observando seu tabuleiro de xadrez. Sua mente era o verdadeiro campo de batalha. Ele dava ordens precisas, calculava os movimentos do inimigo, previa ataques e explorava cada falha. Seu corpo podia ser fraco, mas sua fúria e sua mente eram imortais. Ele gritava ordens que cortavam o caos da batalha, sua voz cheia de uma autoridade que ninguém ousava questionar. Ivar acreditava ser um deus, e por que não acreditaria? Ele, um aleijado, comandava o maior exército da época. Ele derrubava reis e conquistava nações. Seus seguidores o viam da mesma forma. Onde ele passava, a morte caminhava ao lado e muitas vezes chegava antes dele. Seus inimigos tremiam ao ouvir seu nome. Seu povo o temia mais do que o respeitava. E seu reinado foi marcado por sangue, glória e uma loucura calculada. As crônicas irlandesas contam sobre suas campanhas brutais na Irlanda, onde ele e seu aliado Olaf, o Branco, saquearam e aterrorizaram o país, capturando a fortaleza de Dumbarton Rock, um feito considerado impossível. Eles retornaram a Dublin com uma frota de 200 navios carregados de tesouros e escravos. Ivar era um rei em 2 reinos, um conquistador incansável. No fim, Ivar avançou para sua última batalha. As crônicas são vagas sobre seus momentos finais, mas a lenda preenche as lacunas. Mesmo diante da morte, ele se arrastava, mordia, rasgava, lutando como se o próprio inferno tivesse se levantado com ele. Uma de suas últimas ordens, segundo a lenda, foi para que seus homens o carregassem para a linha de frente. Ele queria olhar nos olhos de seus inimigos uma última vez. Antes de cair, ele teria dito: "Ninguém pode me matar, a menos que eu permita." Mas até os monstros caem. Ivar, o sem ossos, morreu como viveu, entre gritos, sangue e medo. Um rei que não precisava de ossos fortes para se tornar um dos guerreiros mais cruéis e brilhantes da história viking. Seu legado: dor, morte e um nome que jamais será esquecido. E você? Acredita que Ivar foi um gênio militar incompreendido, moldado pela dor? Ou apenas um tirano movido por uma crueldade sem limites? Comente aqui embaixo e nos diga qual grande guerreiro você quer ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever